E aí, tudo bem? Vamos começar agora falando sobre as bases biofísicas das correntes elétricas. Esse conteúdo vai te ajudar a entender todos os parâmetros de cada uma das correntes que você já ouviu falar. Com esse conhecimento, você vai saber manusear os parâmetros e entender como é que eles interagem com os tecidos biológicos. E vamos começar pelo básico, para que você tenha o alicerce muito bem consolidado, tá bom? Então olha aqui comigo. Por que será que as cargas elétricas se movimentam? Será que existe uma força agindo entre elas aí? Seria a mesma pergunta que eu fizesse quando a gente estaria olhando para um rio. Lá na cascata a gente sempre vê a água saindo da cascata e indo em direção ao mar. Existe aí uma força agindo para que ela sempre se desloque nessa região? Existe. Assim como na corrente elétrica também existe uma força agindo para que haja o deslocamento de um polo para o outro polo. E a gente pode continuar na analogia do rio, aonde eu vou ter um condutor, que seria o leito do rio, e este rio ele pode receber muita água, ou seja, poderia receber muita corrente, ou poderia estar ali recebendo pouquíssima corrente. Então entenda que a corrente elétrica ela vai fluir como um rio, por leitos que são muito condutores ou por leitos que serão resistores e impedirão a passagem da corrente elétrica. E isso é muito comum no nosso tecido. Nós temos leitos que são extremamente condutores e lugares, tecidos que são extremamente resistores, onde dificultarão a passagem da corrente elétrica. Agora imagine que o nosso corpo é uma miscelânea de tecidos, onde todos eles estão interagindo ali. E a corrente elétrica ela sempre vai buscar o caminho que for mais fácil, assim como o rio ele sempre vai buscando o caminho para chegar ao seu destino. Considerando isso daí, nós temos agora o conceito básico, que é o conceito de corrente elétrica, que nada mais é do que o sentido da corrente do fluxo ordenado de elétrons sempre de um polo em relação ao outro. Isso vai nos dar um sentido real. Por isso que toda vez que nós colocamos os eletrodos do nosso paciente, nós permitimos a passagem da corrente elétrica. Mas não só da corrente de elétrons, também movimentação de íons. E esses íons que estão se movimentando, eles são formados a partir do momento em que eu tenho a passagem contínua da corrente elétrica. E toda vez que ela está passando, eu vou fazer com que haja a movimentação de íons também. E a partir de agora, a gente já tem outro conceito que a gente já pode falar para vocês, que são os tipos de correntes que surgem a partir daí. E a primeira corrente que surgiu é a corrente direta. A corrente direta ela é um fluxo de elétrons sempre na mesma direção. Isso vai fazer com que haja um movimento muito grande de elétrons sempre num único sentido. Isso vai gerar dois fenômenos. O primeiro fenômeno chamado de eletrólise, que é a quebra de molécula pela passagem da corrente. Grava isso, tá? Isso é muito importante. E o segundo fenômeno é a eletroforese, que é a migração desse íon para o polo eletricamente oposto. Isso vai fazer com que haja uma movimentação de íons também. E toda vez que isso ocorre, nós temos aí uma ação decorrente da passagem da corrente direta. A corrente direta gera esses dois fenômenos. Mas além da corrente direta, nós vamos ter outra corrente à nossa disposição, que é a corrente alternada. A corrente alternada, ela surgiu mais ou menos um pouco depois da corrente direta, e aí vale muito a pena eu parar agora e falar sobre um filme maravilhoso de 2017, esse que apareceu aí para vocês, que é A Batalha das Correntes. Um filme onde mostra como surgiu a corrente contínua e como ela foi utilizada para o sistema elétrico e também a corrente alternada que a superou de uma forma magistral. É uma corrente maravilhosa que a gente utiliza hoje para praticamente tudo no nosso dia a dia. E na reabilitação não poderia ser diferente. Aliás, aproveito agora para dizer que as correntes alternadas elas possuem em muito maior quantidade no nosso dia a dia de fisioterapeuta do que a corrente direta. A corrente direta está perdendo espaço, mas a corrente alternada está ganhando muito espaço e praticamente no módulo aplicado eu só vou trazer correntes alternadas para vocês. Caso haja um protocolo ou outro de corrente direta, fiquem tranquilos
que ele vai estar lá à disposição para você, desde que haja evidência suficiente que suporte o uso dela, o uso clínico de forma segura e ética. Tá certo? Então vamos trabalhar aqui entendendo exatamente o que eu estou falando para vocês da corrente direta e da corrente alternada. Então você já conheceu as duas, ok? Segura elas aí e vamos entender um pouco mais. Pois é, a partir do momento em que eu sei que a corrente direta existe, a corrente alternada nada mais é do que a alternância de polaridade. E olha como ela mais ou menos funcionaria. Eu teria aqui um movimento de mudança de sentido. E essa mudança de sentido me permite ver que é sempre do negativo para o positivo, mas eles mudam de direção toda vez que isso for acontecer. E isso daí facilita para que não aconteça os fenômenos da corrente direta que eu falei anteriormente, que é a eletrólise e a eletroforese. Tá certo? Isso vai deixar a corrente alternada muito mais segura de se trabalhar, muito mais possível de ser trabalhada. Sabendo disso, gente, olha que legal, olha que interessante agora a gente poder trabalhar. Da seguinte forma, todas as correntes elas possuem um comportamento e esse comportamento ele pode ser visto graficamente. Olha agora que interessante. A partir do momento em que eu ligo a corrente, graficamente ela começa a passar. Na hora que eu desligo a corrente, ela automaticamente cede, formando um pulso elétrico. Esse pulso elétrico tem uma duração em milissegundos, que é exatamente essa direção que está aqui, tá certo? Esse espaço que está aqui. E esse espaço em milissegundos é a duração desse pulso. Mas se de repente essa corrente elétrica for ligada de novo, pá! Olha o que aconteceu, ela começou e aí de repente ela parou. Na hora que ela parou, outro pulso. Daí em diante, os pulsos se repetirão em ciclos. E os ciclos nos darão os parâmetros das correntes elétricas. Dessa forma, a gente consegue ver os parâmetros tanto da corrente direta quanto na corrente alternada. Vamos ver agora, na corrente alternada, como é que ocorre esse fluxo. Esse fluxo ocorre de forma que a gente vai conseguir perceber a alternância. Então, se a corrente for ligada, ela está passando, tá vendo? Agora ela vai inverter a polaridade. Olha o que vai acontecer. Nossa, na hora que ela inverteu, percebeu que ela foi para a parte inferior do gráfico? Na hora que ela foi para a parte inferior do gráfico, ela continuou passando. E ao continuar passando, de repente ela foi interrompida. Na hora que ela foi interrompida, criou-se aí o pulso elétrico da corrente alternada. Mas o tempo está passando e vai vir um novo pulso. Na hora que vem um novo pulso, olha o que aconteceu. Começou a passar e de repente houve a inversão. Na hora que houve a inversão e ela para, eu tenho o segundo pulso. Então percebe que eu estou vendo aí o comportamento da corrente alternada graficamente? E muitos aparelhos trazem os gráficos das correntes, ou no dia a dia, no material que você está estudando, ele vai trazer para a gente todas essas características que são importantes, tá? Então grava aí e entende que as correntes diretas e alternadas são as correntes que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. Além da direta e além da alternada, existe uma terceira aí que é a corrente pulsada. Essa corrente pulsada, existe uma que é a corrente pulsada de alta voltagem, que a gente vai precisar pincelar rapidamente para ela, só para dizer que eu não dei. Mas raríssimos são os protocolos devidamente comprovados para a área da reabilitação que eu possa trazer com toda a segurança para vocês. Mas eu vou ensinar porque é o meu compromisso trazer todo o conteúdo para vocês, tá certo? Aparelhos como esse daqui, possuem a corrente pulsada de alta voltagem e é interessante a gente trazer para que vocês conheçam. Pois é, então retornando aqui agora, nós temos aí a corrente direta, a corrente alternada e a pulsada, que pode ser que apareça aí um protocolo bem validado, bem estudado, para que a gente possa mergulhar cada vez mais sobre ele, certo? E aí, eu quero que você nunca mais na sua vida esqueça esse quadro que eu estou trazendo agora para vocês. Em hipótese alguma, você está aqui nesse curso, você está aqui comigo e isso aqui eu não quero que você esqueça de jeito nenhum. Vamos lá. Então, a partir do momento em que eu tenho o gráfico da corrente elétrica, eu consigo identificar 3 parâmetros básicos. O primeiro, intensidade, que é a altura da onda,
também chamada de amplitude. Eu tenho a largura do pulso, que é a duração do pulso em milissegundos, e eu tenho a quantidade de pulsos por segundo, que é frequência. Esses 3 parâmetros são suficientes para que você entenda todos os protocolos que virão da agora em diante. Não preciso me ater a mais detalhes, na minúcia dos detalhes, para que você entenda os protocolos que virão a seguir. Essas 3 informações serão chave para que você entenda todas as correntes que nós vamos estudar. Tudo bem? Faz o print disso aí, grava isso, porque nós vamos estudar isso muito, mas muito da agora em diante, tá certo? Então vamos lá, continuando, a gente precisa deixar claro na sua cabeça que corrente direta é absurdamente diferente da corrente alternada. Os efeitos fisiológicos gerados por uma corrente direta são absurdamente diferentes da corrente alternada. Grava isso daí, tá certo? Enquanto a corrente direta ela gera fenômenos bioquímicos relacionados a mudanças até do pH dos tecidos biológicos, e o seu efeito está muito mais associado à estimulação subsensorial e efeitos químicos, a corrente alternada ela gera efeitos sensoriais e motores claros, muito evidentes. Então eu preciso saber disso, que a corrente alternada ela gera efeitos sensoriais e motores claros, tá certo? Por isso que nós vamos utilizar ela para praticamente todos os nossos protocolos aqui. E quais são as correntes que você ouve o nome? Você vai ouvir como corrente direta o nome de corrente galvânica, correntes diadinâmicas de Bernard e 2 que praticamente a gente não ouve mais, que é corrente ultraexcitante, corrente exponencial, corrente farádica, que a gente nem ouve mais falar, corrente senoidal, que a gente não ouve mais falar. E são correntes que de fato estão ficando aquém do que ela poderia, do que a gente precisa. E estamos caminhando para as correntes alternadas. Quais são as correntes alternadas mais conhecidas no mercado e que provavelmente você tem um aparelho com elas aí? São a corrente TENS e FES, modalidade TENS e FES de uma corrente de baixa frequência. Vamos padronizar da agora em diante chamar assim. TENS e FES são modalidades de uma mesma corrente. Além disso, eu vou poder trabalhar também com a interferencial, a russa e a australiana. Sendo que essas 3, interferencial, russa e australiana, são conhecidas como correntes de média frequência. E aí, a gente pode dizer hoje que o cenário é esse aqui que você está vendo. Os que estão de verde são os que estão aí no mercado da reabilitação, que a gente pode se debruçar e nós vamos ter muita, mas muita evidência trazida aí para eles, tá certo? Já os que estão em vermelho, praticamente a gente não vai mais ouvir falar, e eu trago aqui apenas para contextualizar para vocês, dizendo, existe, mas não perca muito tempo não. Perca tempo, na verdade, ganhe tempo nessas que estão aqui de verde, tá certo? Então vamos seguir aqui agora e entender como é que elas estão organizadas. Dentro das correntes terapêuticas, as diretas e as alternadas. Dentro das diretas nós temos basicamente a corrente galvânica. E a corrente galvânica no uso clínico está se restringindo muito a técnicas específicas, como a iontoforese, a eletrólise percutânea intratissular, que é a EPI, e a estimulação transcraniana por corrente contínua. Essas 3 modalidades existem em formações específicas, a iontoforese nem tanto, mas muita gente fala e pouca gente faz, pouca gente fez. A gente tem alguns protocolos que a gente pode trazer aqui para você, e sempre que houver alguma coisa nova, traremos ela para você também. Agora, como eletroterapia das correntes alternadas, nós temos uma divisão entre a eletroterapia de baixa frequência e a eletroterapia de média frequência. Baixa frequência é aquela que está ali entre 1 e 1000 Hz. A média frequência são aquelas modalidades, aquelas correntes que estão entre 1000 e 10.000 Hz, tá certo? De baixa frequência, a nossa campeã é a corrente que usa o TENS, que faz o TENS e o FES. São a corrente de baixa frequência que vai fazer a estimulação sensorial e a estimulação motora. Agora, nas médias frequências, nós podemos trabalhar aí com a interferencial, com a corrente russa e com a corrente australiana. Essas correntes que nós estamos listando aqui, basicamente irão dominar o seu curso e a sua vida na área da eletroterapia, tá certo? Mas, em algum momento, pode ser que surja aí algum protocolo para você fazer de microcorrentes ou também da corrente pulsada de alta voltagem,
Por isso que vale a pena a gente trazer essas correntes para você também. Então esse é o cenário que você precisa estudar. São essas correntes que você precisa estudar. E além disso, você precisa dominar os parâmetros de cada uma delas. Quando você entende os parâmetros de cada uma delas, você literalmente domina a corrente elétrica, tá certo? Dominando essa corrente elétrica, vai ficar muito fácil agora de você prescrever ela. Só que, para isso, nós temos que nos debruçar sobre esses 3 parâmetros que nós falamos antes, de intensidade, largura de pulso, frequência, e entender como é que isso tem relação com todas essas correntes. É o que nós vamos estudar na próxima aula, que são as informações chaves para a prescrição dos parâmetros. Tá bom? A próxima aula você não pode perder. Espero que essa aula tenha sido curta o suficiente para você se manter conectado e engajado para a próxima aula. Te espero na próxima aula. Não perca. Um grande abraço.